Já começo falando para você o seguinte: precisa ser um refratário, uma garrafa de vidro azul. O azul pode ser em qualquer tonalidade, mas precisa ser vidro e precisa ser azul. Aqui você vai tampar ou com um gazezinho, ou com uma rolha, ou com alguma coisa que não seja plástico, tá? Você pode pegar aquele papel filme, aquele papel manteiga, e você pode colocar aqui para poder, de repente, você ter mais proteção, saber que não vai cair nenhum inseto dentro da sua água, enquanto você está solarizando as moléculas da sua água. Seguindo, vamos lá. Essa técnica da água solar azul é capaz de amenizar a depressão e o desânimo, além de dar mais coragem, calma e equilíbrio. Ela é muito poderosa, tá? Muito poderosa. Aí, vamos lá. Para que serve a água solar azul? A água, a luz do sol, costuma ter um efeito purificador, removedor e revitalizante. Quando bebemos a água que foi exposta aos raios solares, permitimos que esses benefícios fluam para diferentes partes do nosso corpo, renovando e revitalizando o nosso organismo. Além disso, a água solarizada também permite que os nossos chakras, os 7 principais centros de energia distribuídos ao longo da nossa coluna vertebral, absorvam a energia dos raios solares e envie as suas propriedades benéficas para todos os sistemas do nosso corpo. Então percebe que tudo é uma sincronicidade. Então, quando eu falo de água solar azul, eu estou falando de emoção, eu estou falando de limpeza de memórias, eu estou falando de alinhamento de chakras, eu estou falando em você limpar o seu DNA de tristeza, de depressão, de desânimo, de trazer mais coragem, mais calma, mais equilíbrio. Quando você, então, tem coragem, tem calma, tem equilíbrio, você consegue tomar decisões pontuais, certeiras, assertivas em relação à sua vida financeira. Então, é tudo muito coerente. A explicação dentro do livro O Limite Zero, Joe Vitale fala que a água não precisa ser filtrada, porque os próprios raios solares, eles filtram a água para a gente. Ele também fala que você vai deixar a água no sol. Se você mora numa cidade que não tem sol, é uma cidade bem nublada, bastante fria, vamos pensar que você mora em Gramado, você mora em Canela, no Rio Grande do Sul, cidades mais frias, né? Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Você então você pode colocar a sua garrafa de água solar azul embaixo de uma luz incandescente. O que é luz incandescente? Aquela luz normal, sabe aquela luz assim, ó? Normal, a luz normal. Não pode ser luz fluorescente, tem que ser incandescente. Mas eu acredito que você vai ter a opção e a oportunidade de fazer a sua água modificar a estrutura molecular através do sol. Vamos continuar. O próximo passo é tampar a garrafa e expô-la ao sol. Deixa por um período mínimo de 1 hora no sol forte, durante a metade do dia, sol fraco ou o dia todo em dia chuvoso, tá? O melhor horário para preparar a água é pela manhã, entre 8 e 10 horas, principalmente no inverno. No verão, sol da tarde, após as 15 horas, também é aconselhável. Eu tenho um ponto de observação aqui, dentro do livro O Limite Zero, não tem essas observações. Fala só que a água não precisa ser filtrada, fala que precisa ser um vidro, fala que não pode ter nada de plástico, fala que você pode solarizar a sua água através do sol ou da luz incandescente. Esses horários aqui não tem lá dentro do livro. Então, você vai fazer o que o seu coração falar para você fazer, tá? Se optar por envolver a garrafa com papel celofane, por que isso? Porque eu sei que existem lugares que são mais distantes dos centros urbanos, que
provavelmente ou possivelmente você vai ter mais dificuldade em encontrar essas garrafas de cores, né? Que geralmente essas garrafas, na verdade, são garrafas de decoração, mas a gente usa para outras coisas, como na cromoterapia, e cada cor tem um significado e trabalha de formas diferentes dentro do nosso organismo. A cada cor, né, da cromoterapia. Então, você pode pegar uma garrafa de vidro e envolver ela no celofane azul. E aí a gente continua. Se você optar por envolver a garrafa de papel no celofane azul, basta você retirar o papel após a solarização. Esse mesmo papel pode ser usado na próxima vez que você fizer a solarização da sua água. A garrafa só precisa ficar envolta pelo papel na hora que estiver sendo exposta ao sol. E aí, o que eu quero falar para vocês é que você pode beber essa água, você pode botar lá na geladeira, você não pode congelar a água, mas você pode botar lá na geladeira, você pode botar ela na água do seu feijão, na água do seu almoço, você pode dar para o seu pet, para o seu filho, você pode tomar banho com água solar azul, você pode molhar as suas hortaliças, regar, né, as suas hortaliças, o seu jardim, você pode lavar as suas frutas, as suas verduras com a água solar azul. E aí, para a gente finalizar essa aula poderosíssima, eu vou te dar 3 recados. O primeiro eu vou deixar o símbolo do ciporte aqui embaixo. Presentão, hein? O segundo, eu vou deixar para você o segundo recado se você quiser uma super aula, Mega Blaster, de eu falando sobre o Ho'oponopono, tudinho do Ho'oponopono, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Priscila, eu gostaria muito de aprender mais sobre Ho'oponopono, tá? E aí você pode ser mais detalhista, você pode querer que eu te explique uma ferramenta que você já ouviu falar, mas que você não conseguiu entender, porque dentro do Ho'oponopono nós temos ferramentas oficiais, ferramentas não oficiais, mas as ferramentas não oficiais, elas são tão poderosas como as oficiais. As oficiais, elas surgiram junto com o Ho'oponopono da Morna Simeona, de identidade própria. As não oficiais, elas surgiram ao longo do período. O próprio Joe Vitale, que foi aluno do Dr. Hugh Lane, que era o psicólogo, que foi discípulo de Morna Simeona, então um é discípulo do outro, ele criou outras ferramentas. E essas ferramentas não foram criadas pela Morna, nem pelos ancestrais da Morna, mas elas são tão poderosas quanto. Então, se tudo que você intenciona, mente e coração, vai dar certo, tá? Então, são 2 recados, na verdade, que eu vou deixar para você. Eu vou deixar para você o símbolo do ciporte e eu vou, se você quiser que eu te explique mais sobre o Ho'oponopono, eu tinha um 3º recado, mas eu não estou conseguindo me lembrar. Se eu lembrar, eu trago para vocês na outra aula, tá? Deixa eu ver se eu consigo lembrar, gente, rapidamente. Nossa, me deu um branco, não lembro. Então, vamos lá. Então, eu vou deixar o símbolo do ciporte e eu vou querer saber se vocês querem conhecer mais sobre o Ho'oponopono, que aí eu gravo uma aula especial para vocês que estão aqui dentro do curso Core, Código da Riqueza Emocional. E se eu lembrar desse 3º recado, eu gravo uma aula em separado e passo o recado para vocês. Eu lembrei do que eu ia falar, é lógico que eu ia lembrar. Então, eu vou disponibilizar para vocês, aqui embaixo dessa aula, 2 documentários, né? Um documentário é você entender de uma vez por todas que quando você está magoada, nosso corpo é formado de água, você está tomando o veneno que você está querendo que a outra pessoa que te magoou tome. Então, você precisa assistir esse documentário do doutor Masaru Emoto, que foi o japonês que fez todo esse experimento com as moléculas da água. E aí ele faz esse experimento como? Ele pega
tubos de água e um grupo fala palavras de amor e a molécula da água ela se cristaliza como um cristal. Quando o outro grupo fala palavras de ódio, a molécula da água fica marrom, fica escurecida, porque ela tem a vibração ali nela. Eu não vou dar spoiler. Se você tiver interesse em conhecer, você vai assistir. O link vai ficar aqui embaixo. E o outro eu também vou deixar para vocês aqui, porque isso foi conhecimento que eu obtive lá em 2014, que fizeram grande diferença na expansão da minha consciência, no meu caminho do autoconhecimento. Foi assistir o documentário, tá? O Segredo, aonde os maiores especialistas, os maiores cientistas, as maiores personalidades mundiais da física quântica estão ali falando sobre lei da atração e sobre o segredo da autora Rhonda Byrne. Então eu vou trazer para vocês dois vídeos, dois documentários que são documentários muito fidedignos da realidade. Então, se você tiver interesse em continuar evoluindo espiritualmente, mentalmente, no seu físico, no seu emocional, principalmente, assista esses dois presentes que eu estou trazendo para você, essa oportunidade, porque ninguém me deu. Eu tive que encontrar isso sozinha. Então, aproveite, aprenda mais e expanda a sua consciência. Um beijo grande e eu te encontro na nossa próxima experiência. E tchau, tchau.